que de fato importa? Eu creio que essa é uma pergunta muito importante para nós que somos cristãos. E eu creio que para qualquer pessoa na vida, é muito importante quando ela pode parar na frente do espelho e perguntar sobre si mesmo, sobre a vida, sobre o que ela faz, sobre o que ela está construindo e buscando. O que de fato importa? O que de fato importa para você nessa vida? O que de fato importa para mim, para nós? Porque às vezes a gente passa uma vida inteira sem perguntar para nós, sem parar para mensurar, ou até para fazer uma triagem da nossa vida, das nossas atitudes, das nossas buscas, daquilo que de fato importa para nós. E a gente fica perdido, correndo atrás de um monte de coisa, que na verdade elas não são nem necessárias, muito menos importantes, mas a gente julga ser, e a gente acaba criando uma ideia de que aquilo é algo necessário. Nem tudo aquilo que nós julgamos ser necessário é de fato necessário para a nossa vida. Eu não sei se você percebeu, mas a gente percebe isso, que há muitos cristãos negligenciando, por exemplo, as promessas de Jesus Cristo e correndo atrás de vento. Sim, correndo atrás de vento. Correndo atrás daquilo que ele não vai poder levar para o céu, por exemplo. Existem coisas que a gente corre uma vida toda atrás dela e que ela, de fato, não é importante. E a gente, às vezes, coloca nela o nosso coração, nessas coisas, e no final da vida a gente vai perceber que isso não é importante. Nós prejudicamos família, nós prejudicamos a nossa vida, nós prejudicamos pessoas e coisas que são tremendamente importantes para nós. Lá em Eclesiastes, no capítulo 1, versículo 14, na versão Almeida atualizada, diz assim: vi todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo é vaidade e correr atrás de vento. Vi todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás de vento. Na tradução King James, ela dá a mesma ideia de uma forma diferente. Ela diz: examinei, a palavra aqui é minuciosamente, investiguei todas as obras que se fazem debaixo do sol, e cheguei à conclusão de que tudo é inútil. De que tudo é inútil. É como uma corrida sem fim atrás do vento. É como ensacar vento. Né? Mas a NVT, a nova versão, também fala de transformadora, fala de uma outra maneira. E agora fala de uma pessoa que está observando, olhando. Ele diz: observei tudo o que acontece debaixo do sol. E, de fato, nada faz sentido. É como correr atrás de vento. E ele está falando da vida como um todo, ele está falando daquilo que nós buscamos, daquilo que nós, às vezes, investimos tanto tempo para construir e colocamos nelas o nosso coração. Não que a gente não deva buscar. O problema é quando essas coisas se tornam mais importantes do que aquilo que de fato é importante para a nossa vida. Mas o que é de fato importante para todo mundo? Mas eu vou falar para nós cristãos. O que de fato é importante para um cristão? Há duas coisas que eu posso dizer para você com clareza, com absoluta certeza, de que são extremamente importantes para qualquer cristão ou para todo cristão. A primeira, não é? O que vale a pena lutar é pela nossa fé em Jesus Cristo, porque é pela fé que nós somos salvos. Então a gente deve e vale a pena lutar para preservar, para fortalecer, para enriquecer a nossa fé em Jesus Cristo. É pela fé que eu sou salvo, né? É pela graça que eu sou salvo, mediante a fé, mas é a fé que me faz abraçar essa graça, que me faz aceitar que eu sou uma pessoa salva, que eu tenho meu nome escrito no livro da vida. Então eu devo lutar pela minha fé. Não é? Judas escrevendo a igreja da diáspora, ele diz: olha, eu tinha que escrever algo para vocês, mas quando eu observei, eu percebi que vocês estavam sofrendo um ataque muito, muito, muito forte na convicção de vocês em relação a Jesus Cristo. Então eu estou escrevendo para que vocês lutem e guardem e protejam a fé que um dia foi entregue aos santos.
Porque João 10,10 diz que o diabo veio matar, roubar e destruir. Quando ele rouba a sua fé, ele destrói a sua esperança e ele mata a sua vida. Ou quando ele mata a sua fé, ele rouba a sua esperança e ele destrói a sua vida. Porque a nossa vida se baseia exatamente em quê? Fé, esperança e amor. É isso que o cristão carrega, esse é o tripé da vida do crente. Então, o que vale a pena? Lutar pela minha fé em Jesus Cristo, pela minha convicção e meu amor em Deus. E o segundo pelo qual vale a pena lutar? Pela nossa família. Nada neste mundo, abaixo de Deus, é mais importante. Você não vai conseguir me convencer, você não vai conseguir convencer Deus, você não vai conseguir convencer o Espírito Santo de que abaixo de Jesus Cristo tem algo mais importante nesse universo humano do que a sua família. Não existe nada mais importante, nada mais caro, nada mais importante, nada mais sublime do que a sua família. Provavelmente como a minha, a sua família não é perfeita, mas é o nosso maior, melhor e mais caro patrimônio que nós temos na terra. A família é um patrimônio que Deus confiou a nós. A família, ela se torna o nosso porto seguro. É um lugar onde a gente se sente bem, onde a gente se sente seguro. Ah, pastor, na minha casa eu não tenho paz, na minha casa eu não me sinto seguro, a minha casa é um campo de batalha. Então é porque o diabo está minando a sua casa, porque casa não é para ser assim. Família não é para conviver e nem viver desse jeito. Por isso, talvez você não esteja lutando o suficiente, orando o suficiente, exercendo a sua função, homem como sacerdote, mulher como sacerdotisa. Talvez você não esteja morrendo o suficiente, que você precise morrer ou não ter consciência de que para se ter uma família, a gente não faz a nossa vontade, a gente faz aquilo que é necessário para o bem da família. Então nós vamos lutar pela nossa família. Tudo que nós possuímos na terra, se não é possível levar para a eternidade, não vale a pena ter nelas o coração. Eu não consigo levar o meu carro, a minha casa, eu não consigo levar o meu diploma, eu não consigo levar os meus estudos, eu não consigo levar o meu conhecimento para a eternidade. Eu não consigo levar o meu título pastoral, eu não consigo levar isso aqui para a eternidade. Nada, absolutamente nada que você não consiga levar para a eternidade, não vale a pena você colocar nela o quê? O coração. É algo para você usar, mas que nunca jamais essas coisas devem te usar. É algo que é para você desfrutar, e essas coisas não podem escravizar você. O que acontece hoje? Hoje nós vemos as pessoas sacrificando suas famílias, sacrificando o seu lar, não é? A Bíblia diz o seguinte, que nós devemos cuidar para que nós não nos tornemos loucos, nem cegos, e venhamos a negligenciar os nossos maiores bens, que é Jesus Cristo e nossa família. Provérbios capítulo 11, verso 24, a versão NVT diz assim, e eu vou ler a primeira parte: quem causa problemas à família herda vento. Quem causa problema à família herda vento. Você parou para pensar que, na verdade, a gente não causa vento, herda vento. Esse vento aqui tem o sentido de você herda tempestade, problemas. Quando nós causamos o quê? Problemas à família. E às vezes a gente está tão louco correndo atrás de vaidades, de coisas obsoletas e não necessárias, que nós criamos uma crise no lar, criamos problema com os nossos filhos criam problemas conosco, e a gente acaba se perdendo dentro de casa, e falando, poxa, a minha casa é um campo de guerra, a minha mulher não entende, não é que ela não entende, o meu marido não entende, não é que ele não entende, os meus filhos não entendem, eu estou buscando algo que é para o bem deles. Mas você perguntou se eles estão precisando disso que você quer dar? Porque às vezes a gente corre atrás de um desejo nosso e não dos nossos filhos. Como, por exemplo, a maioria dos pais hoje de 40, 50 anos, eles compram videogame dizendo que é para o filho. Que é para o filho? Nada, é para eles. Não é? No entanto, fala, mulher, eu vou comprar um carro zero, um carro bom, vou comprar um carro legal, vou fazer uma surpresa para você, para a nossa família. Ele vai lá e compra um carro de 2 lugares, e ele tem a mulher e mais 3 filhos. Ele diz que é para a família. Que carro é esse que é para a família? É para ele, é para satisfazer o ego dele. Entendeu? Eu estou falando de quando a gente tem dinheiro, né? Vai lá e compra isso. Então,
não é? Então, pensar no que nós estamos fazendo. Olha o que diz Provérbios 15, 27. A cobiça traz aflição à família. A cobiça, só a parte A. A cobiça traz aflição à família. Então, quantas vezes, por causa da nossa cobiça, a gente não enxerga a necessidade da esposa, do esposo, no caso da mulher, dos filhos, no caso dos pais, e dos filhos não enxerga a necessidade dos pais. Porque a gente está sendo dominado por um espírito de cobiça. E nesse tempo, onde a sociedade acha que quanto mais você tem, mais aceito você é, a pergunta que cabe para nós é: o que de fato importa? O que de fato tem peso na minha vida? O que de fato tem peso na vida da minha família? É aquilo que eu posso levar para o céu. Se eu posso levar para o céu, então aquilo tem peso, aquilo é importante para mim, como é importante para Deus. Por exemplo, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família, a tua casa. Então vale a pena eu investir. Pastor, mas lá no céu eu não vou conhecer a minha esposa, mas você sabe que ela está no céu. Ah, mas lá no céu eu não vou ver meus filhos, mas você sabe que você os levou, eles confessam Jesus Cristo, estão vivendo para Jesus Cristo. Você sabe que eles vão para o céu quando não estiverem mais aqui, porque você investiu e mostrou para eles o caminho da salvação. É isso que vale a pena, é eu preservar a minha salvação, me manter salvo e levar a minha família, porque é isso que eu vou levar. Eu não vou chegar no céu com o título de engenheiro, eu não vou chegar no céu com o título de o maior pregador desse universo, não, eu vou chegar no céu com o mesmo título que você, filho, com a mesma condição que você, de filho, de adorador. Essa é a condição. Tudo que nós temos na terra é para exercer uma função, um papel. Mas a família, a gente vê o número de divórcios crescendo, porque as pessoas estão em tolerância zero. Elas não querem morrer. Você sabia que o casamento exige a morte do cônjuge? Espera aí, pastor, pelo amor de Deus, eu vou casar para morrer? Não, é que no casamento não tem lugar para o teu ego. Não tem lugar para o meu ego. Numa família não tem lugar para orgulho. Não tem lugar para arrogância. Numa família, cada um é servo do outro. Você não casa para mandar na sua mulher, nem sua mulher casa para fazer de você capacho. E filho não é seu empregado, embora você tenha direito de ensiná-lo. Então, numa família, nós somos servos. Nós ajudamos, nós servimos uns aos outros. Não é? E a Bíblia nos ensina isso. Pelo que vale a pena lutar? Por esse bem que Deus te confiou. Se você não consegue cuidar disso que Deus te confiou, que é a sua família, por que Deus te daria outras coisas? Mas veja, às vezes o inimigo nos dá muita coisa e ele rouba de nós o que é principal, que é a nossa família. E a gente fala, foi Deus que me abençoou. Eu não estou pregando a pobreza e nem a miserabilidade. Eu estou pregando o discernimento da vida. Você pode ser a pessoa mais rica deste mundo, mas se você tiver que trocar tudo pela sua casa e pela sua família, troque. A sua família, ela está abaixo de Deus. Depois de Deus é a sua família. Ah, pastor, não é o ministério da igreja? Não. Ah, não é o meu trabalho? Não. Mas aonde que eu vou levar sustento se eu não trabalhar? Não, por favor, não me enrole. Porque se você não tivesse família, você também trabalharia. Não é isso que eu estou falando. Você entendeu o que eu estou querendo dizer. O que vale a pena? A primeira coisa é servir a Deus. E eu vou falar sobre exatamente o que importa na questão da nossa vida com Deus. Porque é isso é o que eu reflexo para com a nossa família. Por exemplo, como igreja, o que é que de fato importa junto com nossa família? Adorar a Deus, amar, adorar, servir e temer a Deus. Então a primeira coisa é amá-lo. Mas o que é amar a Deus? João capítulo 14, versículo 21, lemos o seguinte: aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhes obedecem, são os que, eu vou ler nessa versão, fiel. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama.
E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Mantenha na tela. Olha o que ele está falando. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Deus está falando o seguinte: como que eu sei se você me ama? É você dizendo: papai do céu, paizinho querido, oh, meu fofo, eu te amo. Não. Não. Então é eu fazendo uma declaração, escrevendo no espelho do banheiro: eita, eu te amo. Também não. Ele está falando como? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Não é o tanto que eu declaro o amor que eu tenho por Deus, mas o tanto que eu pratico o mandamento dele, é que ele entende que eu amo. Não adianta eu fazer declaração de amor a Deus e eu não obedecer os seus mandamentos. E guardar não é arquivar, não é fazer arquivo morto, é praticar. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ele diz: esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei, e então eu vou me manifestar nele. Mas o começo e o princípio ele é básico. Deus me deu um mandamento, eu guardo, eu obedeço. Eu não preciso ficar falando todo dia que eu amo. Tem visto? Satanás foi conversar com Deus sobre Jó. Ele falou: Jó, o capeta, o capiroto, você tem visto o meu servo Jó? Homem bom, homem íntegro, homem que se desvia do mal, homem que teme meu nome. Que coisa linda! Será que se Satanás aparecer na frente de Deus e falar de você, o que ele vai falar? Você tem visto o meu servo Antônio? O Satanás vai falar assim: só de eu ver ele eu fico possesso. O capeta fica possesso de ver o cara. Então, amados, amar a Deus é guardar. E quando eu guardo, eu pratico. E aonde que eu vou praticar o mandamento? Na minha casa. Amando minha esposa, amando os meus filhos, ensinando eles a amarem a Deus, a amarem-se uns aos outros, a praticar um evangelho que traz e gera vida. E então eu estou amando a Deus, porque eu estou ensinando às pessoas aquilo que está no meu coração. O evangelho ele tem o poder de transformar. Se o evangelho de Cristo não transforma a sua vida, é qualquer coisa menos evangelho. Porque ela é uma palavra viva, mais penetrante do que espada de 2 gumes, e vai a ponto de dividir alma e espírito, e ele, juntas e medulas, e ele é apto para separar o quê? As intenções do nosso pensamento e coração. Isso é a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais penetrante do que espada que corta dos 2 lados. Esse é o poder. Separa juntas e medulas, ossos. Ela discerne pensamento. É por isso que o salmista diz: Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, porque eu quero estar no caminho eterno. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender de que vale realmente a pena é amar a Deus. Porque se eu amo a Deus, eu posso amar pessoas, eu posso amar até mesmo o meu inimigo, humanamente falando. Eu posso amar minha família, eu vou entender o que é amar. A gente romanceia tanto o amor, né? Porque o amor. O amor não tem nada a ver de romântico. Não, pastor, não, o amor é cuidado. O amor não é um sentimento, o amor é um mandamento. Sentimento é aquilo que eu sinto, mandamento é aquilo que eu creio e obedeço. É por isso que ele diz: ame o seu inimigo. Você já pensou? Sabe aquele vizinho que você não gostava? Estou profetizando. Aleluia, glória a Deus. Sabe aquele colega que você não suporta? Também estou profetizando, aleluia. Você está falando: Senhor, o dia que o Senhor colocar no meu coração
Essa é a oração do cínico. O dia que o Senhor colocar no meu coração, eu vou amar esse vizinho. Eu juro para o Senhor, eu vou amar esse vizinho. O Senhor vai ver, eu vou amar esse vizinho. O dia que o Senhor colocar no meu coração. Nunca leu esse versículo. Querido, o dia que eu tinti, eu não estou tintindo nada. O dia que eu tinti, eu vou. Ei, amor é mandamento. E mandamento não passa pelo sentimento, passa pela fé, pela obediência. É para fazer, eu vou fazer. O dia, eu estou aqui com uma gripe, usando exemplo, o dia, eu estou aqui com uma gripe terrível, já tá indo para o pulmão. Mas o dia que eu senti de tomar uma injeção de ir no médico, eu vou. Pastor, eu não gosto de médico, por isso que eu não vou no médico. Então tá bom. Quando a gente estiver te enterrando, a gente fala, é bom gostar de médico. Segunda coisa pelo qual vale a pena adorá-lo. Igreja de fato importa muito, junto com a nossa família, adorar a Deus. Mais uma coisa que é importante a gente entender. João capítulo 4, verso 23 e 24, Jesus nos diz sobre a importância de adorar. Mas a hora vem, e agora é, ou seja, nós já estamos nela, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em... Porque assim o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito. E importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Há duas coisas que você vai encontrar Deus procurando na Bíblia. O primeiro está lá no Velho Testamento, quando ele diz, eu procurei alguém que se colocasse na brecha e não encontrei. Eu não encontrou alguém. E por isso ele enviou Jesus. Não encontrou ninguém que se colocasse na brecha. E o segundo, Jesus mesmo está dizendo, o Pai procura para si adoradores. Mas adorador não nasce pronto, adorador é gerado, é feito. Adorador é fabricado por Deus. Precisa nascer de novo para adorar a Deus. Então nós nascemos de novo para adorá-lo. E ele diz que nós temos que adorá-lo em espírito e em verdade. Como que eu adoro a Deus? Primeiro, guardando os seus mandamentos, obedecendo os seus mandamentos, praticando os seus mandamentos e andando em íntima comunhão com Ele. Isso é adorar. Ah, pastor, eu vou lá para a igreja essa semana porque eu vou adorar a Deus. Aí você vem aqui, fica assim. 2, adorando a Deus. Ou então você fica naquela posição de yoga, adorando a Deus. Isso não é adorar. Isso é fazer limpeza mental. Relax. Adorar a Deus tem a ver com você ter uma vida de relacionamento com Ele, de servi-lo, de estar todo dia em comunhão com Ele, de aprender a ouvir a voz de Deus. Ele diz, o Pai procura pessoas que o adorem assim, que o adorem em espírito, porque ela é espiritual, mas em verdade. Você sabe o que é essa verdade? As pessoas falam assim, pastor, é caminhar pela palavra, não é? Sim, também, mas é você ser honesto com Deus. Você já percebeu que tem gente que mente até para Deus? O Espírito está falando, hoje você fez algo errado. Sai, capeta. Que voz é essa? É o Espírito falando para você. Filho, hoje você não fez o que deveria fazer. E de repente vem um versículo que você sente aquele friozinho no coração. E eu fiz isso. Aí você se prostra, você celebra, você pede perdão. Isso é adorar a Deus. É permitir que Ele te corrija, é permitir que Ele te prepare para você entregar para Ele o melhor. Você sabia que o melhor que você pode dar para Deus e o mais caro que você pode entregar para Deus é você mesmo? Tudo que você tem é importante quando você entrega com amor. Mas há uma coisa que é muito importante a gente entregar, amado, que é a nossa vida. Isso é muito importante. Quando a gente entrega pelo que Deus é, não como forma de gratidão somente, mas pelo que Deus é. Sabe, porque nós recebemos de Deus um presente. E esse presente, ele é tremendo. Hoje no curso de novos membros eu falei que nós temos um conceito de dar presente
totalmente equivocado. Você já parou para pensar nisso? Você vai dar um presente para alguém e você fala assim, olha, eu estou te dando esse presente, Alex, porque você é um cara legal, porque você é muito meu amigo, porque você está sempre do meu lado, porque você ora por mim. Cara, você me ajudou quando eu mais precisei. Então, esse aqui é o meu presente para você. Isso não é presente, isso é pagamento. Porque se ele não fizesse nada disso, eu não dava presente. Isso é qualquer coisa menos presente. E normalmente a gente dá presente como? Desculpa, velho, ninguém precisa me falar não. Presente é como Deus fez. Olha, já, você não merece nada, você é pecador, você está morto em seu delito e pecado, você só me entristece, mas eu te amo, eu estou te dando um presente. Jesus Cristo, meu filho, Ele vai morrer por você e Ele pode te salvar se você quiser. Isso é presente, é graça. Isso é graça. Sabe, queridos, como não adorar um Deus assim? Como não servir um Deus assim? Como não celebrar um Deus assim? Com expressão de gratidão. Porque não tem como eu pegar Deus de surpresa. Deus, o Senhor não merece, mas eu vou te dar esse presente. Não tem. Ele sempre nos abençoa muito, mesmo antes de nós fazermos qualquer coisa para Ele. Adorar a Deus, o Pai em espírito e em verdade. É ter com Deus uma relação verdadeira. É ser sincero, é permitir-se virar do avesso para falar com Deus, contar das nossas mazelas, dos nossos acertos, dos nossos erros, conversar, ter um diálogo com Deus aberto. Isso é servir a Deus. Sabe, quando eu chego e falo assim, Deus, eu sei que o Senhor sabe quem eu sou, mas eu quero falar quem eu sou, que é para eu saber quem eu sou, Senhor. Mas tem gente que faz assim, Senhor, Tu sabes de todas as coisas. E porque o Senhor sabe de todas as coisas, eu te louvo. Amém. Isso não é oração. Isso não é diálogo. Isso não é alguém que está buscando ter intimidade com Deus. Que Deus te conhece é um fato, mas que você não conhece a Deus é outro fato. Você precisa se relacionar com Ele para conhecê-lo. E como que nós nos relacionamos com Deus? Na adoração. Andando na presença de Deus. Deus disse a Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Só é perfeito quem anda na presença de Deus. Andar na presença de Deus não é se alienar do mundo, não é achar que o mundo não é mais meu lugar. A gente sabe que não é, a Bíblia fala que nós não somos daqui. Mas a gente está aqui para ser luz e sal. Aquilo que eu recebo de Deus, eu posso dar para o mundo. Aquilo que eu não recebo de Deus, eu não tenho como dar para o mundo. Então, numa vida de adoração, de celebração, de intimidade, de relacionamento com Ele, o que eu recebo dele, eu vou passar para as pessoas, a começar pela minha casa. O que de fato importa, amado, não é só amá-lo e adorá-lo, mas também servi-lo. Pastor, servir a Deus, sim. Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, 44 e 45, Jesus, falando com os seus discípulos, ele fala algo muito forte. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muito. O conceito de servir, biblicamente falando, é também um conceito de abnegação. Eu não sirvo porque você me serve, eu sirvo porque o primeiro quesito que eu falei, que é amar a Deus, Ele colocou o seu mandamento, Ele disse que eu devo servir. E o interessante é que Jesus falou, olha, eu quero que você sirva, mas se você tem no seu coração ser o primeiro, então, como que nós nos tornamos primeiro? Sendo escravo do segundo, sendo escravo do terceiro. Porque aquele que está em cima, obrigatoriamente deve servir quem está embaixo. Isso é natural na vida, Jesus está falando isso. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Por quê? Porque Ele já é rei. Ele já é Senhor. E Ele falou, eu vim para ir além, eu vou dar a minha vida por amor e para salvar a muitos. Então, como que eu sirvo a Deus?
Ah, pastor, eu sirvo a Deus quando eu venho na casa dele, e eu celebro, e eu canto, e eu entro no Xaramanai, e eu rodopio, e eu falo em línguas, eu profetizo. Eita, naquela noite, naquela manhã eu servi a Deus, foi um negócio tremendo, pastor, eu senti o arrepio, foi algo muito forte, eu servi a Deus, adorei a Deus. Beleza, maravilha. E de tudo isso que você fez, e de tudo isso que você recebeu, sobrou o que para a sua família? Sobrou o que para as pessoas que estão do seu lado? Sobrou o que para os seus amigos? Sobrou o que? Ah, pastor, isso é a minha vida com Deus. Desculpa, Deus não dá nada para ficar só com você. Tudo o que Ele te dá é para você compartilhar. Isso é servir a Deus. Quando a gente recebe, a gente compartilha. Se eu recebo amor, eu amo. Se eu recebo perdão, eu perdoo. Se eu recebo graça, eu compartilho graça. Se eu recebo vida, eu compartilho vida. Se eu recebo unção, eu compartilho unção. Se eu recebo conhecimento, eu compartilho. E isso é servir a Deus. Quando eu recebo dele e sirvo as pessoas que ele coloca na minha frente para eu servi-lo. Não, mas servir a Deus não é quando eu vou sacrificar a Deus? Sim. Quando você entrega os seus dízimos, as suas ofertas, você também está servindo a Deus. Quando você trabalha no ministério, na rede da igreja, você também está servindo a Deus. Quando você serve na sua IC, você também está servindo a Deus. Mas você está servindo a Deus servindo quem? Tudo isso que eu falei? Pessoas. Você está servindo pessoas. Não é? Então, pastor, Deus... Eu preciso ouvir Deus falar comigo, e Deus precisa falar comigo muito forte para que eu realmente obedeça. E eu faço prova de Deus. Como que você faz prova de Deus? É assim, ó. Deus, eu vou jogar esse papel para cima. Se o Senhor quer que eu sirva lá na comunidade Batista Manaim, lá na IC do Alex, eu vou jogar. Se o papel cair, é porque não é para eu ir. Gente, o papel caiu, eu não vou na IC deles essa semana. A gente tenta manipular Deus, brincar com Deus. Você não está morto? Quem vive em você não é Jesus? É. Então, se você está morto e quem vive em você é Jesus, querido, você não tem vontade, quem tem é Ele. Se Ele mandou, vai. Se Ele pediu, faz. Se Ele mandou entregar, entregue. Pastor, mas se eu entregar e eu não tiver e eu morrer de fome, fique tranquilo, você já está salvo. É complicado entender essas coisas, né? Porque parece que o Gerson vive num mundo de utopia, parece que esse cara é meio alienado. Não, não é não. É que o Evangelho exige que a gente morra. E servir a Deus com orgulho não dá. Servir a Deus com arrogância não dá. Servir a Deus com prepotência não dá. Servir a Deus com a nossa vontade humana, ou seja, com o meu ego, não dá. Porque eu vou começar a determinar para Deus como que eu tenho que fazer. Você imagina Paulo, ele perseguia os cristãos, ele estava bem. Paulo era um cara bom. Tinha dinheiro, tinha uma certa posição, era membro do Sinédrio. De repente ele vai atrás de perseguir o cristão, porque ele estava servindo a Deus, e ele servia a Deus, ainda que não tendo a revelação da verdade como deveria, ele servia a Deus. De repente no caminho de Damasco, o cara cai do cavalo, fica cego, ouve uma voz. Ele, quem és tu, Senhor? Ele já chama de Senhor sem saber quem é. Porque se o cara conseguiu derrubar de um cavalo e deixar cego e falar ao ouvido dele, com certeza maior do que ele é, então ele tem que chamar de Senhor. E olha o chamado, eu fico muito... Olha, gente, é um negócio assim que não bate com muita coisa que se ensina hoje nas igrejas. Olha Deus chamando você para o Evangelho. Alex, meu servo, você tem me perseguido. Mas vem cá que eu vou te chamar e vou te mostrar quanto importa sofrer pelo meu nome. Isso é um chamado que Jesus amado. Se a gente olha e fala assim, olha, o Senhor está me revelando que você vai passar por um deserto. Capeta, em nome de Jesus, sai daqui. Olha, Deus está me falando que você vai passar por uma prova. Quando o diabo usa mesmo.
A gente chama Deus de capeta com uma facilidade que a gente nem para discernir. Mas se Ele é Deus, Ele te coloca na água, no fogo, no mar, no céu, na terra, embaixo, a hora que Ele quiser. E você vai servi-lo. Pastor, mas não é difícil? Com certeza é muito difícil. Mas por quê? Porque ninguém quer morrer. E Jesus não serve quem está vivo em si mesmo. Jesus não usa quem está vivo em si mesmo. Ele só usa quem já morreu para si. Amém? O que importa? Temê-lo. Ai meu Deus, é preciso temer a Deus? Sim. Olha o que diz. Não, primeiro não coloca não. Semana passada eu fui levar o querido pastor Ricardo no aeroporto e nós fomos conversando. E ele falou um negócio que marcou, né? E eu conversei essa semana foi o assunto que eu conversei com um monte de gente. Mas eu achei muito forte o que ele disse. E é muito forte para mim, para você, para nós cristãos, porque a gente já esqueceu essa palavra temor, essa palavra medo, não é? A gente está numa época de empoderamento, porque você pode, porque Deus te criou e você pode, só não pode passar por deserto, só não pode passar por aflição, só não pode, porque você passa por isso, é porque Deus não está com você. E aí ele falou para mim um negócio que eles estavam conversando entre um grupo de pastores e um pastor que estava ministrando sobre a vida deles. Eu peguei essa palavra, foi muito forte e eu guardei no meu coração. Esse pastor falou assim: a Bíblia nos ensina que nós devemos servir a Deus por amor e com amor. É o amor que nos leva a servir a Deus. Mas tem tempo na nossa vida que por causa da iniquidade o amor vai esfriando um pouco. O amor vai esfriando e os nossos olhos vão meio que mudando de lado. E parece que a gente já não tem mais aquele amor. A gente vai para a igreja, parece que é meio pesado ir para a igreja. E a gente não entende porque nós fomos ensinados que a gente serve a Deus com amor. E ele diz assim: mas quando você passar por uma fase em que você não perceber esse amor por Deus tão forte, esse amor tão aflorado, mas você sabe que você o ama, então chegou a segunda forma de você servir a Deus. Eu vou ler agora para você. Por favor, Lucas capítulo 12, verso 4 e 5. E digo-vos, é Jesus falando isso. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que pode te matar e tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Se você não consegue servir a Deus por amor, sirva por temor. Porque todo mundo tem medo de ir para o inferno. Mas às vezes a gente esquece. Deus, Ele me ama tanto, 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 que eu duvido que Deus vai me levar para o inferno. Mas o que está escrito ali? E aí a gente fala, não, mas e o amor de Deus? E aqui eu vou entrar numa coisa que eu acho muito legal, que um dia Deus falou muito claro ao meu coração. Querido, quando a gente faz uma aliança por amor, nessa aliança entra um monte de coisas. E que às vezes a gente quebra e fala assim, mas você não me ama? Aí você, por amor, fala, não, eu te amo, vou te perdoar. Mas com Deus não é assim. Com Deus, toda aliança, ela tem um combinado. O que é o combinado? Por exemplo, a alma que pecar, essa morrerá. Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Por quê? Pecar contra mim significa que você quebrou o quê? A aliança. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, o que significa o temor? Significa que se você for um cristão, viver dissolutamente, não adorar a Deus, não servir a Deus, não amar a Deus, sabe, viver uma vida totalmente longe do temor e do tremor dele. Quando você morrer e você estiver diante de Deus, você vai falar assim, Deus, mas o Senhor me ama. E Ele vai falar para você, lógico que eu te amo, mas você não vai entrar no meu céu,
Por quê? Porque você não cumpriu o combinado. Não é uma questão de amor, é uma questão de combinado. O que foi que nós combinamos? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o... Isso é questão de amor ou de combinado? De combinado, gente. É tão simples de entender. Deus combinou, é por isso que ele diz, João escrevendo diz, se eu pecar, eu devo confessar o meu pecado, me arrepender e confessar, porque ele é fiel e justo para me perdoar e me purificar de toda injustiça. Mas eu preciso entender que existe uma palavra, e uma palavra muito forte, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém vai ver o Senhor. Paulo escrevendo em, se não me falha a memória, 1 Tessalonicenses 5:23, que todo o nosso espírito, alma e corpo estejam irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Irrepreensível significa que Deus quer olhar para mim e para você e ver que nós confiamos na suficiência dele, que nós o tememos e temos medo daquele que pode pegar a nossa alma, o nosso espírito e lançar no inferno. Eu amo a Deus, mas eu preciso entender isso. Ah, meu pai, ele sempre me amou, minha mãe sempre me amou, mas me dava umas surras caprichadas. Mas pai, o senhor não me ama? Ama, mas você vai apanhar. Mãe, você me ama, mas vai apanhar. Você fez coisa errada. E você pensa que era com misericórdia? É isso que eu falava. Meu Deus, me livra. Né? Sabe por quê, amados? Porque nós vivemos num tempo em que parece que a palavra temor foi excluída da Bíblia. As pessoas vivem a vida cristã de qualquer jeito, achando que no final vai dar tudo certo. Com Deus, nem tudo ou nada vira pizza. É combinado. Eu não tenho como chegar para Deus e falar assim, Senhor, o Senhor sabe, né? Eu era carne, eu era humano, eu falhava, eu errei muito. Ele falou, é verdade. Mas uma vida inteira você errando no mesmo pecado, fazendo a mesma coisa, e eu falando e você não me ouvindo, é porque você não teve temor. E aqui eu quero que você entenda o seguinte, quando você não obedece a Deus, é porque você não o ama, é porque você não o adora, é porque você não o serve, e por isso você não o teme. Porque aquele que ama a Deus, aquele que adora a Deus, aquele que serve a Deus, não tem como não temê-lo. Porque sabe quem é Deus. Nós precisamos entender essa verdade. A Bíblia nos ensina que o que de fato importa nessa vida é viver isso. E quando eu vivo dessa maneira, meu filho está vendo, minha filha está vendo, minha esposa está vendo, o esposo está vendo, minha parentela está vendo que existe uma vida diferente. Eu cuido, eu sirvo a Deus servindo minha casa, eu sirvo a Deus, eu adoro a Deus, amado, amando quem Ele ama, cuidando bem de quem Ele me colocou para cuidar. Agora veja bem, um cristão que bate na esposa, ele está adorando a Deus? Se ele está danificando o templo que é do Espírito Santo, tem coisa errada. Sabe, se uma pessoa que diz que ama a Deus e não está nem aí numa vida de santidade para adorá-lo, porque o Senhor sempre, quando Ele queria fazer maravilhas, Ele diz, santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. E servir a Deus significa gastar a nossa vida para fazer a vontade dEle. E às vezes não é nem servir na igreja, é gastar a sua vida dentro de casa, exercendo o ministério da pacificação, por exemplo, da misericórdia, da compaixão. São essas coisas que agradam o coração de Deus. Nós vamos participar de um momento muito especial agora. Nós vamos participar da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é algo que, para o cristão,
ele tem uma conotação fora de série. Por quê? Porque é um memorial. É um memorial onde eu trago a memória a morte do Senhor Jesus Cristo. Onde eu trago a memória a suficiência do sacrifício de Jesus. Eu quero que você participe dessa mesa perguntando a você mesmo: vale a pena servir Jesus Cristo? Importa eu gastar a minha vida para servi-lo? Porque Ele gastou a dele por amor a você e para salvá-lo. Pastor, se eu colocar a minha família na mão do Senhor, o Senhor vai me usar para levar a paz no meu lar? Eu não tenho dúvida. Eu não sei quanto tempo, mas eu não tenho dúvida. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Paz, 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 paz. Quando Jesus nasceu, você lembra da música que os anjos cantaram? Glória a Deus nas maiores e paz entre os homens a quem Ele quer bem. Os anjos cantaram essa música. Paz na terra. Mas paz é uma coisa que eu preciso querer e preciso lutar por ela. Você pode estar no meio de uma guerra e estar em paz, no meio de uma luta e estar em paz. Porque paz não é aquilo que você tem externamente, paz é aquilo que você tem internamente. E Jesus, que habita em você, é o príncipe da paz. Amém? Jesus morreu por mim, Jesus morreu por você, Jesus morreu pela sua família. Então, no que realmente vale a pena? Levar a minha família para o céu. O carcereiro de Filipos, quando ele quis se matar, Paulo falou para ele: ei, estamos todos nós aqui, não precisa se matar não. Ele diz: o que eu faço para ser salvo? O que eu tenho que fazer para ser salvo? E Paulo diz: crê no Senhor Jesus e será salvo você e toda a sua casa. Vale a pena lutar para levar a nossa família para o céu, amém? Eu espero que você tenha recebido essa palavra no seu coração, porque é isso que Deus quer, que nós entendamos o que de fato importa. Nós vamos... Obrigado por assistir mais um dos nossos cultos online. É muito bom ter você conosco. É muito bom poder contar com você do outro lado. Mas queremos você aqui, visitando a comunidade Batista Mahanaim. Portanto, vem conosco. Os nossos cultos acontecem aos domingos, às 8 horas da manhã e também às 18 horas. Comecinho da noite. Aonde nós ficamos? Aqui, na Avenida Cruzeiro do Sul, 360, Roxidale, Osasco, São Paulo. É sempre um prazer poder, junto com você, adorarmos e celebrarmos o Senhor em comunhão, ok? Nos acompanhe e continue nos acompanhando nas nossas mídias sociais. É muito bom ter você nesse caminho, nesse processo. Uma ótima semana. Deus abençoe a sua vida, família, trabalho. Até a próxima.